Então, oitavo ano. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade às nossas correções do capítulo 4. Nós já fizemos as correções das nossas atividades do capítulo 3 na última aula. E hoje nós vamos dar continuidade fazendo essa retomada aí de revisão para as nossas avaliações de simulado e provas, tá bom? Então, segue aí a mesma orientação, peguem os livros de vocês para acompanhar a aula. Nós vamos fazer aí uma revisãozinha básica de acordo com as questões, mas é importante que se você tiver e sentir a necessidade que você retorne o vídeo, que veja, porque a cada assunto a gente faz com calma, nós exemplificamos, né? Colocamos a definição diferente para que você tenha aí um suporte melhor, para que você entenda de uma forma mais clara, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer a correção, façam aí a comparação. Ah, tia, teve uma alternativa aqui que eu não concordo, eu acho que poderia ser outra resposta. Traz pra gente na plataforma essa semana, para a gente poder conversar sobre esta correção, tá? Então, vamos lá à nossa aula de hoje. Então, no capítulo 4, nós vamos falar sobre onomatopeia. Então, nós temos aí uma atividade super simples sobre onomatopeias, tá? Então, bora só lembrar. O que seria essa figura de linguagem onomatopeia? Vai ser a formação de palavras a partir de uma reprodução aproximada, tá? Seja ela, por exemplo, um som de um tic-tac do relógio, de alguém, por exemplo, chorando, uma abelha, certo? Então, isso que vai ser a disponibilidade de um som natural a ela associado. Então, nós temos aqui, estabeleça a correlação entre a primeira e a segunda coluna, considerando a representação de alguns sons. Então, nós tínhamos ronco, gemidos, tosse, cachorro, vaca, insetos, gato, telefone, ligar, luz e quebrar algo. Então, ficou aí a organização 8, 10, 4, 9, 1, 6, 2, 3, 7 e 5, tá? Façam a comparação aí e verifiquem se vocês acertaram. Então, aí na página 126, eu botei o recurso modalizador, tá? Que vão ser o quê? Responsáveis pelas nossas opiniões, mas de uma forma modalizada, cuidada, né? Com uma palavra o quê? Mais tratada. Então, olha só, nós temos a primeira questão, a segunda e a terceira e a quarta. Então, na manchete, em que tempo e modo se encontra a forma verbal sobem? Então, presente do indicativo, tá? Na segunda, a forma verbal sobe indica que o redator expressa o quê? Uma certeza ou uma possibilidade? Uma certeza. Na terceira, possibilidade, probabilidade e hipótese. Na quarta, a temperatura máxima pode chegar a 27 graus Celsius. Neste sábado, a locução verbal destacada apresenta uma hipótese criada pelo redator baseada em um fundamento científico. Aí nós vamos ter na página 127 o verbo e a locução verbal como recurso modalizador. Então, nós tínhamos que grifar aí, nessa primeira questão, ó, grife os verbos ou as locuções verbais que dão pistas do ponto de vista do produtor da mensagem a partir das situações comunicativas abaixo, tá? Então, aqui nós tínhamos que fazer aí essa marcação de acordo com o ponto de vista, a expressão de acordo com o ponto de vista. Então, nós temos na letra A, anuncia e deve movimentar. Letra B, o é. Na letra C, deve ser. Letra D, terá. Letra E, fez. E letra F, teríamos ido, ok? Então, página 125, 126, 127, ok. Aí nós vamos ter aí o assunto e os exercícios sobre vozes verbais, né? Então, vamos lá relembrar as vozes verbais, que nós podemos aí fazer referência à questão do sujeito agente, do sujeito paciente, né? Os verbos apresentam flexão em voz e estas vão ser aí do sujeito gramatical, o sujeito paciente da ação verbal e o sujeito o quê? Agente.
Mas nós também podemos ter a questão ativa, passiva e reflexiva, ok? Aí na passiva nós vamos ter a voz passiva analítica e voz passiva sintética. Nos dois a gente vai ter um sujeito paciente, mas o que vai diferenciar isso vai ser a estrutura da frase a que cada um vai seguir. Por exemplo, na passiva analítica nós temos um verbo flexionado na terceira pessoa, certo? E aí, por exemplo, no passado, por exemplo, ao analisarmos elementos, sempre na frase a gente vai ter contato com essa flexão do terceiro, o particípio do passado, sempre. E a questão da sintética, eu vou ter a partícula se, apassivador, que vai dar ideia pra gente de uma ideia mais impessoal. Por exemplo, vê-se uma grande falta de responsabilidade por parte do governo, certo? Então, essa partícula com função apassivadora vai indicar uma voz passiva, ou seja, um sujeito que sofre e recebe uma ação. Aí nós temos aí as questões na página 143, que logo na primeira questão diz o seguinte: use VA para voz ativa, VPA para voz passiva analítica ou VPS para voz passiva sintética. Então, na letra A, nós temos o corretor de plantão vendeu vários apartamentos. Então, nós temos aí vendeu, nós temos uma voz ativa de quem realmente realiza a ação. VPS, na letra B, por quê? Porque aceitam-se encomendas de bolos e de chocolates, certo? Nós temos aí um verbo flexionado de terceira pessoa, certo? E sempre aí no passado. Ela escreve poemas desde a infância. Então, VA, voz ativa. Na letra D, o apartamento será reformado por uma empresa qualificada. Voz passiva analítica. Letra E, PMs desrespeitam o direito dos cidadãos frequentemente. Voz ativa. Letra F, o pedido de desculpas seria considerado pelo amigo. VPA, voz passiva analítica. E letra G, consertam-se celulares. VPS. Na segunda questão, você deveria passar as orações da questão anterior que estão na voz ativa para a voz passiva, grifando. Então, nós temos aí, na segunda questão, seriam vários apartamentos foram vendidos por quem? Pelo corretor de plantão. Então, pelo corretor de plantão, você deveria o quê? Sublinhar, tá? O outro seriam poemas, são escritos por ela desde a infância. Então, de por ela até a infância, você grifaria. E a outra frase seria: o direito dos cidadãos é desrespeitado por PMs frequentemente. Então, por até frequentemente eu grifaria, tá? Na terceira questão, transforme as orações da primeira questão da voz passiva analítica para a voz ativa e grife objeto direto. Então, nós teríamos na letra A: uma empresa qualificada reformará o apartamento, certo? Porque eu transformo da analítica para a voz ativa. Então, ela sai do modo passivo e vai para o ativo, aquele que vai realizar a ação. O amigo consideraria o pedido de desculpas. Então, eu grifaria o pedido de desculpas. E, lógico, passei da passiva para a ativa. Quarta questão, passe as orações da questão 1 da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Então, A, ficaria encomendas de bolos de chocolate são aceitas. E letra B, celulares são consertados. Aí nós vamos ter aí o assunto e os exercícios sobre vozes verbais, né? Então, vamos lá relembrar as vozes verbais, que nós podemos aí fazer referência à questão do sujeito agente, do sujeito paciente, né? Os verbos apresentam flexão em voz e estas vão ser aí do sujeito gramatical, o sujeito paciente da ação verbal e o sujeito o quê? Agente. Mas nós também podemos ter a questão ativa, passiva e reflexiva, ok? Aí na passiva nós vamos ter a voz passiva analítica e voz passiva sintética. Nos dois a gente vai ter um sujeito paciente, mas o que vai diferenciar isso vai ser a estrutura da frase a que cada um vai seguir. Por exemplo, na passiva analítica nós temos um verbo flexionado na terceira pessoa,
certo? E aí, por exemplo, no passado, ao analisarmos os elementos, sempre na frase a gente vai ter contato com essa flexão do terceiro, o particípio do passado sempre. E a questão da sintética, eu vou ter a partícula si, apassivador, que vai dar ideia pra gente de uma ideia mais impessoal. Por exemplo, vê-se uma grande falta de responsabilidade por parte do governo, certo? Então, essa partícula com função apassivadora vai indicar uma voz passiva, ou seja, um sujeito que sofre e recebe uma ação. Aí nós temos aí as questões na página 143, que logo na primeira questão diz o seguinte: use VA para voz ativa, VPA para voz passiva analítica ou VPS para voz passiva sintética. Então, na letra A, nós temos o corretor de plantão vendeu vários apartamentos. Então, nós temos aí vendeu, nós temos uma voz ativa de quem realmente realiza a ação. VPS, na letra B, por quê? Porque aceitam-se encomendas de bolos e de chocolates, certo? Nós temos aí um verbo flexionado de terceira pessoa, certo? E sempre aí no passado. Ela escreve poemas desde a infância. Então, VA, voz ativa. Na letra D, o apartamento será reformado por uma empresa qualificada. Voz passiva analítica. Letra E, PMs desrespeitam o direito dos cidadãos frequentemente. Voz ativa. Letra F, o pedido de desculpas seria considerado pelo amigo. VPA, voz passiva analítica. E letra G, consertam-se celulares. VPS. Na segunda questão, você deveria passar as orações da questão anterior que estão na voz ativa para a voz passiva, grifando. Então, nós temos aí, na segunda questão, seriam vários apartamentos foram vendidos por quem? Pelo corretor de plantão. Então, pelo corretor de plantão, você deveria o quê? Sublinhar, tá? O outro seriam poemas, são escritos por ela desde a infância. Então, de por ela até a infância, você grifaria. E a outra frase seria: o direito dos cidadãos é desrespeitado por PMs frequentemente. Então, por até frequentemente eu grifaria, tá? Na terceira questão, transforme as orações da primeira questão da voz passiva analítica para a voz ativa e grife objeto direto. Então, nós teríamos na letra A, uma empresa qualificada reformará o apartamento, certo? Porque eu transformo da analítica para a voz ativa. Então, ela sai do modo passivo e vai para o ativo, aquele que vai realizar a ação. O amigo consideraria o pedido de desculpas. Então, eu grifaria o pedido de desculpas. E, lógico, passei da passiva para a ativa. Quarta questão, passe as orações da questão 1 da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Então, A, ficaria encomendas de bolos de chocolate são aceitas. E letra B, celulares são consertados. Na página 145, nós temos de 1 a 7. Então, na primeira questão diz o seguinte: assinale as opções corretas quanto às referências que não estão claras no texto, mas fazem parte de uma leitura mais ampla da manchete. Então, nós marcaríamos as duas últimas bolinhas, tá? A internet pode ajudar a dar voz e vez a grupos minoritários da sociedade cubana, e o fato de a internet poder promover a inclusão social de grupos minoritários em Cuba revela que estes grupos não eram atendidos socialmente até então. Então, na segunda questão, o redator deu destaque a que elemento linguístico? A internet, né? Terceira, qual o papel sintático, semântico do termo indicado por você na questão anterior? O sujeito agente. Ele que seria responsável, né? Então, quarta, em que voz verbal se encontra a manchete? Na ativa. E o sujeito da oração que vai praticar a ação verbal. Quinta, qual é o alvo da ação verbal? Qual o valor sintático e semântico desse alvo? Então, seria um ativismo social de pró-minorias, e o objeto direto seria esse paciente, aquele que recebe essa ação, tá? Na sexta questão, em relação à expressão em Cuba, assinale as opções
corretas, seriam essas duas últimas bolinhas aí. Tem o papel de modificar a ação verbal expressando a ideia de lugar e exercer a função sintática do adjunto adverbial. Sétima, em relação à expressão, transforma a oração da manchete para a voz passiva analítica. Então, seria ativismo social pró-minorias é impulsionado pela internet em Cuba. Ok, 145, ok. Aí na página 46 nós temos o último exercício do capítulo 4. Então, em relação à oração, dia 19 de abril, não vamos fazer cocar. Primeiro quadrinho. Quem não pratica a ação do cocar? Olha só, vamos lá ler a tirinha. Dia 19 de abril, não vamos fazer cocar ou pintar o rosto. A escola convidou um representante indígena para conversar conosco. É ou não é maravilhoso? Então, as questões, temos a seguinte. Quem não pratica a ação? Nós, certo? Porque, segundo o quadrinho, quem vai praticar a ação vai ser a escola. Quem não pratica a ação? Nós. O papel sintático do termo respondido no item A faz referência a sujeito. Letra C, o papel semântico do termo respondido no item A vai ser o agente. O alvo da ação verbal expressa pela locução negativa não vamos fazer seria o cocar. A voz verbal da oração seria ativa, porque a gente desenvolve a ação, né? Nona, no segundo quadrinho, a primeira oração se encontra em que voz verbal? Encontra-se na voz ativa, aquela que vai o quê? Desempenhar a ação. Pois o sujeito vai praticar essa ação expressa pelo verbo, tá? Na décima, qual o sujeito e o seu valor semântico? A escola, que vai funcionar como agente. E qual o alvo da ação verbal e seu valor semântico? Um representante indígena, que no caso seria paciente. C. Qual o papel sintático do alvo da ação verbal e seu valor semântico? Objeto direto e paciente. Na letra D, como você produziria a oração na voz passiva analítica? Ficaria como um representante indígena foi convidado pela escola. Então, só lembra que na voz passiva analítica eu tenho um verbo aí flexionado na terceira pessoa e já uma questão aí terminada proveniente aí do particípio, certo? E na sintética é aquele mais impessoal que eu vou utilizar a partícula se, ok? Então, perfeito. Aqui nós finalizamos o nosso quarto capítulo. Fizemos aí uma breve revisão dos nossos assuntos. É claro que você pode retornar às nossas videoaulas e também tirar as suas dúvidas no decorrer da semana na plataforma, tudo bem? Então, beijo grande, meus amores. Até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.